A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Você que está aqui na congregação e você que depois vai acompanhar na sua casa através do vídeo, do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a abrir na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 apenas. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu quero nesta noite falar com você sobre uma excelente obra. Uma excelente obra, é o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua palavra, que não volta vazia, venha falar a todos os corações que estiverem recebendo essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, você pode dizer: pastor, você vai estar falando para pastores também, mas eu não quero me prender somente nessa questão de estar falando de quem deseja o episcopado ou quem quer ser pastor, porque eu conheço pessoas, inclusive Deus nos chama para sermos pastores aonde atuamos, lá no seu escritório, lá no seu trabalho, lá no seu consultório, aonde você estiver, na sua vizinhança, você é chamado para exercer um ministério, porque Deus quer usar você para ganhar almas, ser um multiplicador de almas. Seja alguém que seja apaixonado por almas. E eu quero me deter contigo na palavra excelente. Excelente obra almeja. Excelente significa melhor do que os melhores. Excelente significa algo extremamente desejável e perfeito. A Bíblia se refere à excelência, por exemplo, do amor fraternal, a excelência do sacerdócio de Cristo. E agora podemos ler o apóstolo Paulo qualificar de excelente a obra daquele que se dedica integralmente ao cuidado do povo de Deus. Não somente ao pastor. O ideal seria sim que o pastor fosse integralmente trabalhador da obra, sustentado integralmente trabalhador da obra, mas nem sempre dá. Às vezes nós temos que construir tendas, como o próprio apóstolo Paulo fazia. Mas Deus tem nos chamado para integralmente sermos um povo que se dedique a ganhar almas para o reino de Deus, para sermos excelentes crentes, para sermos excelentes cristãos, pessoas que se dedicam com excelência naquilo que faz. Por quê? Primeiro, pelo privilégio daqueles que são chamados para a sua realização. Você e eu somos privilegiados. Nós somos privilegiados por sermos chamados, escolhidos por Deus. A pregação do Evangelho, meus amados, ela é privilégio que a Bíblia nos ensina, que até os anjos anelam ter. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. E os chamados por Deus usufruem do privilégio que os próprios anjos gostariam de gozar, de pregar o Evangelho, mas Deus deu isso para nós homens. É um privilégio ser escolhido por Jesus para ir e dar fruto, como está em João capítulo 15, versículo 16. É o privilégio ser salvo, impedindo que o mundo se corrompa ainda mais em seus pecados.
É o privilégio ser luz, indicando o caminho e possibilitando a vida aos que estão nas trevas da morte. É o privilégio ser bom perfume para uma vida em Cristo Jesus. É o privilégio ser apóstolo, não como título, mas como um enviado de Deus, um missionário de Deus, um embaixador do Rei dos Reis, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo. É um privilégio ser um arauto do Senhor, o proclamador oficial da mensagem do Rei. É o privilégio ser atalaia, o homem que vigia sobre a sua cidade. Deus tem chamado você para vigiar sobre o seu bairro, sobre a sua vizinhança, ser um proclamador, ser alguém que vigie para o Senhor. É um privilégio ser chamado para ser testemunha do que Cristo tem feito e faz por nós. Então, meus amados, meus queridos, aqui presentes, vocês que nos acompanham nas redes sociais, que Deus nos ilumine diante desta gloriosa verdade. Fomos chamados para a realização de uma excelente obra. Guarde isso. Eu e você fomos chamados para a realização de uma excelente obra. Deus te chamou para a excelência. Não jogue isso fora. Segunda questão: pela nobreza do seu glorioso propósito. Os objetivos das obras desse mundo fenecem, são efêmeros, são valores temporais. Tudo que nós temos nesse mundo, ele é temporal. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Que diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Até mesmo profissão. É digno que nós procuremos o melhor, estudar, ter uma profissão, aperfeiçoarmos na profissão que nós já temos. É digno isso. Imagine quem faz medicina há tantos anos, ou alguém que tem uma profissão tão nobre e respeitada, que cuida de coisas como um advogado, ou como alguém que constrói casas, alguém que limpa a rua, alguém que faz uma faxina, que seja nobre, respeitado e excelente nas coisas que faz, mas tudo é temporal, pois a vida que temos neste mundo é passageira. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O propósito primordial desta obra é o resgate de vidas eternas. Se você abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. No versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim, disse Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Resgate de vidas. Quanto vale uma alma? A Bíblia nos ensina que uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro. Marcos 8,36. Mais valor do que o mundo inteiro. E esta é a causa da nobreza da obra em que eu e você fomos chamados, em que nós estamos. Esta verdade, ela fascinava o coração de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 4,
versículo 34. Evangelho de João capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta verdade também abrasou o coração de um homem chamado Paulo, lá em Romanos capítulo 9, versículo 3. Eu convido você também a abrir comigo lá, Romanos capítulo 9, versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ali aquele homem foi transformado de um perseguidor de cristão para ser um homem que perseguia almas para Jesus, porque aquilo abrasava o coração dele, aquilo fascinava. E essa verdade compungia a alma de homens que se integraram e se dedicaram à obra de Deus. Talvez, eu não sei se você já tenha conhecido, talvez outros sim, alguns não. John Knox. John Knox foi um reformador escocês que foi preso em 1546. A história de John Knox, que foi um grande avivalista na Escócia, ele diz que ele, certa vez ajoelhado na praia, ele orava ao Senhor: dá-me a Escócia ou eu morro. Essa verdade queimava a vida também de um homem chamado David Brainerd, entre os índios pele vermelhos dos Estados Unidos. Essa grande verdade hoje deve fazer parte e vibrar as nossas almas. Sabe com quantos anos John Knox morreu porque foi ser um missionário entre os peles vermelhos? John Knox morreu com 29 anos de idade, porque ele achava que a vida dele não era nada perto de ganhar almas para Jesus. Amados, queridos, nada desta vida deve fazer apagar em nossos corações este propósito alto, sublime, nobre, santo, levar pecadores aos pés de Jesus Cristo, como um dia nós fomos levados também. Somos chamados para exercer uma excelente obra, o ministério da reconciliação. Somos os instrumentos de Deus, levando o homem caído de volta para a casa do Pai. Amém? Amém. A palavra do Senhor afirma claramente que aquele que ganha almas é sábio. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios 11. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, o que está dizendo aí? É sábio. É sábio. O que ganha almas é sábio. Excelente obra é esta, que abraçamos pela nobreza do seu glorioso propósito, a reconciliação do mundo com Deus. Terceiro lugar, pela grandeza dos seus resultados positivos. A colheita, meu irmão, é garantida. A colheita é certa, ainda que semearmos com lágrimas. Quem não se lembra do Salmo de número 126? Nos versículos 5 e 6 ele diz, o salmista: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A palavra que levamos diz lá em Isaías
55:11 não volta vazia. A obra que fazemos, diz lá 2 Crônicas 15:7, tem recompensa, vem do Senhor. A nossa obra, o apóstolo Paulo também escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, 58, ela não é vã no Senhor. Muitas, amados, são as vidas que testemunham a verdade de que os frutos dessa obra são desejáveis. Existiu um missionário chamado John Catt, que atrás do púlpito que ele ocupou tantos anos, ele colocaram uma placa com essa inscrição: quando ele desembarcou em 1848, onde ele foi fazer missões, não havia nenhum cristão. Mas quando ele se retirou em 1872, não havia nenhum pagão. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa noite. Nós somos felizes com todas as lutas, dificuldades, tribulações, seja o que for, nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados, porque nós estamos comprometidos com uma excelente obra, pelo privilégio daqueles que são chamados para a sua realização, por aquilo que Deus confiou a nós, pela nobreza do seu glorioso propósito. E eu concluo, pela certeza de seus resultados positivos. Não deixe com que o mundo, com que as coisas dessa vida apague o fogo que havia no coração desses homens, pelo amor ao Evangelho, por amor a almas. Porque se você assim o fizer, você será a pessoa mais sábia desse mundo. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, cada vida aqui presente, cada vida que nos assiste, possa entender que a mais excelente das excelências que pode existir é o amor pelas almas. Que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E que Jesus nos valorizou, que Deus nos valorizou de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus ama a cada um apaixonadamente. Deus ama cada vida apaixonadamente, e que a graça de Deus que ardeu no coração desses homens da Bíblia, de Jesus, desses missionários, foi a maior invenção de Deus, e ela está à nossa disposição, para que nós possamos recebê-la, para que nós possamos vivê-la, e para que nós possamos entregá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.